Olá, bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos à 7ª semana da Justiça Restaurativa. Me chamo Rodrigo Pierini Martinelli, sou bolsista de iniciação científica na modalidade BICUX. Na pesquisa, a efetividade dos círculos restaurativos da Central da Infância e Juventude do Programa Caxias da Paz. Sou graduando dos cursos de Bacharel em Direito e Licenciatura em História. E hoje, com grande satisfação, vou apresentar a primeira mesa de debates da 7ª semana da Justiça Restaurativa. Essa semana em que debatemos sobre a Justiça Restaurativa foi instituída pela Lei Municipal de número 7.985, de 24 de setembro de 2015, e visa proporcionar à comunidade um espaço para conscientização, aprendizagem e discussão de uma nova forma de pensar e agir em relação aos crimes e conflitos, e até mesmo para a construção e fortalecimento dos relacionamentos por meio dos círculos de construção de paz. Em 2021, chegamos à 7ª edição, reunindo palestrantes renomados em suas respectivas áreas que abordarão temas atuais e relevantes para o atual momento da justiça restaurativa em Caxias do Sul. Este evento está sendo organizado pela Universidade de Caxias do Sul, área do conhecimento de ciências jurídicas, programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado, e programa de pós-graduação em Psicologia, mestrado profissional, junto com a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, Direito de Proteção Social, Programa Municipal de Pacificação Restaurativa, Caxias da Paz. A pedido da coordenação do evento, irei repassar algumas orientações para o bom andamento do encontro. Solicitamos a todos os participantes que mantenham as câmeras e microfones desligados. Lembramos que apenas os participantes previamente inscritos receberá o certificado. Para a captação da presença, será disponibilizado, após a fala dos palestrantes, o link de acesso para o preenchimento do formulário de registro de presença e outro link para a realização da avaliação da atividade. Pedimos que apenas o participante previamente inscrito preencha o formulário de captação de presença. As instruções também serão postadas no chat. Também disponibilizaremos um link com uma breve avaliação. Salientamos a importância de participação de todos. Para eventuais questionamentos, podem ser utilizados o chat ou utilizar o recurso de levantar a mão, que em seguida eu passo a palavra. Somos gratos pela compreensão e colaboração de todos. Passo a palavra para uma das coordenadoras do evento, doutora Ana Paim Camardello, para sua saudação inicial. Bom dia, doutora Ana. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos e todas, agora oficialmente. Quero dar as boas-vindas a todos e todas que estão aqui conosco, dizer da nossa satisfação de estar mais uma vez em conjunto com o Poder Público, realizando esta semana de Justiça Restaurativa, que para nós é muito importante, especialmente por sermos uma universidade comunitária. Nós percebemos que este é um dos nossos papéis, poder estar contribuindo para a discussão de uma temática tão importante quanto essa. Então, sem mais delongas, desejar que nós tenhamos uma semana muito proveitosa, de significado, que a gente possa fazer belíssimas reflexões. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana. Hoje estamos recebendo o senhor Marcelo Enio Reitinger, representante da Guarda Municipal, e a senhora Natália Fernandes Passamani, representante da Brigada Militar. Eles que vão nos falar um pouco sobre a experiência da Guarda Municipal e da Brigada Militar com a Justiça Restaurativa. Para realizar a mediação, contamos com a presença do senhor Alex Oliveira Kuman, com o apoio da senhora Débora, que ocupa o cargo de diretor da Guarda Municipal na cidade de Caxias do Sul. Sejam bem-vindos. Para dar início à mesa, passo a palavra para o senhor Alex, para a sua saudação inicial e mediação da mesa, e na sequência para o senhor Marcelo Enio, para a sua intervenção.
Bom dia, senhor Alex, a palavra é sua. Bom dia a todos, bom dia, doutora Ana, bom dia, doutor Clóvis, coronel Ribas, a soldada Natália Passamani, Débora e demais colegas e amigos que estão presentes nesse painel. É com imensa satisfação que hoje estou presente nessa 7ª semana da Justiça Restaurativa, trazendo, juntamente com meu colega Marcelo Enio Hettiger, nosso gerente da Escola de Capacitação da Guarda Municipal, e o nosso gerente Gonçalves, Guarda Municipal Gonçalves, gerente do Centro de Ações Preventivas da Guarda Municipal. Será um prazer a gente tratar desse tema referente às experiências da Guarda Municipal e da Brigada Militar referente à Justiça Restaurativa. Ação essa que a Guarda diariamente executa. Eu até estava conversando com o meu gerente, o Gonçalves, nas mais de 84 escolas municipais da nossa Caxias do Sul, diariamente é feita a mediação, círculos e ações referente à prevenção no âmbito de guarda municipal com a nossa comunidade. Desejo a todos um excelente painel e passo a palavra para o Marcelo Enio Hettiger, passar um pouco da experiência que a Guarda Municipal trata referente às ações preventivas e à justiça restaurativa. Bom dia a todos. Então, meu nome é Marcelo Enio Hettiger, sou guarda municipal em Caxias do Sul. Atualmente estou como gerente da Escola de Capacitação e Formação da nossa instituição. Então, a nossa gerência, ela trata de toda a parte de capacitação e aperfeiçoamento dos guardas municipais. Então, toda a demanda que a gente percebe que a gente está deficitário ou que a gente precisa se atualizar, passa pelo nosso setor. A nossa experiência com justiça restaurativa, a Guarda Municipal ela já tem esse perfil, esse viés da justiça restaurativa. Nós já, na nossa formação, nós já somos capacitados, já temos essa experiência, essa formação em justiça restaurativa. Então, já desde a nossa formação, já tem, na raiz da Guarda Municipal, essa parte da justiça restaurativa, da prevenção. Este ano, devido à pandemia, já desde o ano passado, então, assim como a Guarda Municipais, outras instituições de segurança pública, como a Polícia Civil, a Brigada Militar, que hoje está junto conosco aqui, como o pessoal da saúde, então a gente passa por muitas situações de estresse. Então, o nosso serviço é diferenciado de outros. Vou falar da parte da Guarda Municipal. Então, no mesmo dia, o guarda, ele está presente numa escola, fazendo uma intervenção quando solicitado pela direção. Um exemplo, 2 alunos brigaram, se desentenderam no recreio ou por outra situação. A direção vai chamar esses 2 alunos para conversar, para tentar fazer uma mediação do conflito deles, para ver o que ocasionou, como resolver. Muitas vezes, os pais são chamados no local também da escola, junto com a direção, para tentar resolver a situação. Muitas vezes, esse desentendimento, esse conflito entre os alunos, que está dentro do círculo da escola, ela acaba passando para o lado de fora dos portões da escola, porque as famílias acabam se desentendendo. Isso acaba gerando outros conflitos na parte de fora da escola. Então, com essa intervenção da Guarda Municipal, a gente tenta resolver a situação da escola. Então, a gente tenta fazer com que os alunos resolvam a situação deles da menor maneira possível e as famílias também. Porque amanhã os alunos vão estar na escola juntos, novamente, ou na sala de aula, ou se são de salas de turmas diferentes, mas eles vão estar no mesmo espaço durante o ano todo. Se a gente não conseguir tentar fazer resolver essa situação da maneira possível dentro da escola, a situação ela vai acabar se agravando. Então, isso faz parte das guarnições da nossa instituição, fazer essa intervenção. Vou deixar para o nosso colega Gonçalves aqui, que ele trata diretamente nas escolas para falar sobre isso, no segundo momento.
E dentro da justiça restaurativa, a gente tratando da parte da saúde mental dos guardas municipais, então, poucas as pessoas que não foram atingidas pela pandemia esse ano, né? Então, nós, da Guarda Municipal, já perdemos colegas por causa da pandemia, familiares, muitos servidores ficaram doentes, né? Foram vítimas da Covid. Isso acaba perturbando, a gente acaba afetando o nosso psicológico. E nós temos que estar com o nosso psicológico, eu digo em dia, mas temos que estar numa situação psicológica controlada, boa, para a gente poder tratar das situações na rua. Porque no momento que a gente vai fazer uma intervenção, uma abordagem, ou alguma coisa, nós somos o equilíbrio da situação. Então, o guarda, o agente que está fazendo a intervenção, ele tem que ser o ponto de equilíbrio. Ele tem que tentar resolver a situação ali naquele momento. Se não for possível, ele vai conduzir as partes até a autoridade policial para fazer o registro. Mas ele tem que ser o ponto de equilíbrio da situação. E falando especificamente sobre o nosso efetivo da Guarda Municipal, nós iniciamos esse ano um projeto. Nós estamos encaminhando todos os nossos servidores, todos os nossos colegas à Justiça Restaurativa. Estamos fazendo círculos com o Rodolfo para ter um espaço para o colega poder conversar, falar sobre as situações, sobre o que ele está sentindo naquele momento, porque dentro da segurança pública nós temos a seguinte situação: o guarda, o policial, o agente, ele tem que ser um super-herói. Mas, na verdade, nós somos pessoas. Nós também temos os nossos limites, né? Nós temos as nossas deficiências, mas para quem está recebendo nosso atendimento, a gente tem que ser um super-herói. Então, nós temos que tentar tratar a situação da menor maneira possível, só que nós temos que nos cuidar. Porque se a gente não se cuidar, se não tivermos o cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa saúde, a gente não consegue prestar um bom serviço para o cidadão lá na ponta. E aí, ao invés de auxiliar a resolver a situação, a gente acaba gerando outros transtornos, outros problemas. Vou passar a palavra ao nosso colega Gonçalves, que vai falar especificamente do trabalho que é feito nas escolas, que é nosso maior público, a nossa maior demanda são geradas nas escolas. Gonçalves? Obrigado, Redker, obrigado, nosso comandante. Agradeço essa oportunidade de estar expondo a nossa vida diária, a nossa vida da Guarda Municipal, quase que na sua totalidade. Como acho que o Redker relatou quase todas as situações que é passada pela Guarda Municipal diariamente, hoje são 84 escolas que a gente também atende, fora as 40 escolas que temos de infantis que nós também atendemos. Então, é um caso bem à parte, até quando a gente se formou em Justiça Restaurativa, logo no começo da nossa formação, a gente perguntava por que a Justiça Restaurativa. Aí, na ponta, tu começa a verificar que o retorno é muito positivo. Aí, tu se pergunta, meu comandante pergunta, tu chegar fardado, ostensivo na escola para conversar com 2 alunos de 10 anos. Eles já ficam retraídos. Mas pensa assim, como é que eu vou fazer? Aí eu vou falar, daí a gente tem que conversar, tem que ter um time diferente. Até o Esteco também, eu acho que deve ter alguém da SMED aí. Se não tiver, eu acho que seria uma sugestão muito importante, porque hoje, tantas professoras, tanto como o corpo docente, nos permite que nós passemos, porque nós temos uma certa experiência para chegar e para falar com as crianças. Então, as crianças e adolescentes. Então, tu vê lá o convívio da rede escolar, hoje, ultimamente, as crianças voltaram do seu convívio por causa da pandemia, e a dificuldade é muito grande. Hoje, nós recebemos mais de 10 chamadas diárias para fazer intervenções nas escolas. Então, tu tem que chegar diferenciado, tem que chegar com calma, tem que chegar e sentar. Às vezes, a professora também está soberbada, está com a carga difícil de aí tu tem que ser pai, tu tem que ser tio, tu tem que ser advogado, tu tem que ser juiz, tudo no mesmo tempo. Tu não pode julgar, tu tem que também aprimorar aquele atendimento. E às vezes tu volta na mesma escola mais de 15 vezes, às vezes com o mesmo aluno. Então, é uma carga diária, é uma luta diária, e o que nos ajuda é essa parte da justiça restaurativa, que é muito importante, tu saber conversar, tu saber expor e tu saber ouvir o aluno, a professora,
e as pessoas que fazem parte daquele conflito. Acho que o nosso colega Red relatou quase todas as informações que a Guarda presta, e isso aí é muito importante hoje para a segurança pública e em prol também da nossa Guarda Municipal, meu comandante. Amigos, só ratificando também a fala dos meus colegas, então, o comando da Guarda, né, juntamente com o nosso secretário, o delegado Paulo, procurou ter esse olhar, né, devido, chegamos hoje, eu estava até me atualizando referente aos dados aí de falecimentos por questão do Covid, aí mais de 1.400 mortos em Caxias do Sul. Isso, a saúde e a segurança, principalmente, não pararam no contato direto com muitos infectados. Tivemos baixas de colegas, né, vítimas do Covid, familiares, como toda a sociedade em geral, né? Mas o agente de segurança pública, trabalhando diretamente nessas situações, para vocês terem uma ideia, até o presente momento, a Guarda apoiou mais de 600 vezes as ambulâncias do SAMU. O SAMU, ele não vai a alguma localidade sem a presença da Guarda ou da Brigada Militar. Então, o agente de segurança, ele tem um contato, né, com o agente de saúde e assim sucessivamente com infectados. Então, a gente teve esse olhar, primeiramente, do cuidado da saúde mental, do cuidado com o servidor da segurança pública, para ele poder dar um atendimento de melhor qualidade para o nosso público-alvo, para a comunidade, para o munícipe. Então, é preciso focar, foi preciso cuidar do nosso servidor, primeiramente. Passo a palavra agora para a soldado Natália Passamani comentar e expor a experiência da Brigada Militar referente à justiça restaurativa. Bom dia, Natália. Olá, bom dia, me escutam? Sim. Bom, eu atuo na Brigada Militar desde 2018, em Caxias do Sul especificamente, desde 2019. Em dezembro do ano passado, né, final de 2020, foi oportunizado pelo comando atual do 12 Batalhão que fossem treinados dentro da questão da justiça restaurativa um grupo de policiais voluntários. Foram, se eu não me engano, 22 policiais que fizeram parte do curso dos Círculos de Paz e se capacitaram em justiça restaurativa. Desde então, no momento da formação, eu já fazia parte da Patrulha Maria da Penha. Hoje eu não faço mais. Mas durante o período que eu estive na patrulha, após justiça restaurativa, o meu trabalho foi grandemente melhorado. Eu tive a oportunidade de, na prática, implementar as ferramentas da justiça restaurativa diretamente no trabalho da patrulha, que se baseava, na época, em fiscalizar as medidas protetivas de urgência deferidas pelo Poder Judiciário, né, dentro dos casos de violência doméstica contra a mulher. Bom, essa parte do treinamento, né, que foi recebido pelos policiais militares, no primeiro momento foi visto com um pouco de estranheza, né, pelos colegas em geral, até pelo total desconhecimento, né, na realidade é o desconhecimento que afasta as pessoas. A partir do momento que a primeira turma foi formada, a gente conseguiu observar que a curiosidade dos colegas foi aumentando, o contato até para tirar dúvidas em relação à justiça restaurativa, do que se tratava, quais as ferramentas que eram disponibilizadas, foi aumentando, o que demonstra que esse aperfeiçoamento nas práticas restaurativas é extremamente importante, ainda mais para o trabalho da segurança pública, onde dia a dia nós lidamos com pessoas. E sendo esse trabalho focado nas pessoas, ainda que muitas vezes sendo necessário a parte repressiva da segurança pública, ainda o diálogo é uma grande ferramenta e que, acredito eu, pela minha experiência, que não é muita, né, mas eu tento me dedicar cada dia a esse trabalho, o diálogo ele resolve a grande maioria dos casos. E a justiça restaurativa nos deu a ferramenta de poder
trabalhar esse diálogo, trabalhar a escutativa, dar espaço de fala, no caso da Patrulha Maria da Penha, dar esse espaço de fala segura para as vítimas, orientar em relações onde muitas vezes elas são completamente leigas, e essa confiança que se forma, né, dentro do espaço das práticas restaurativas foi muito importante no trabalho da patrulha. Como os colegas da guarda mencionaram, também em relação às questões de saúde mental, de desempenhar o trabalho da melhor forma possível, essas ferramentas da justiça restaurativa também foram extremamente importantes, porque falo da minha experiência pessoal, eu aprendi a olhar o colega com mais humanidade, a olhar as pessoas numa ocorrência com mais humanidade, tentar, por mais que na hora, às vezes, a gente não consiga solucionar o problema, dar as ferramentas para que a pessoa possa buscar a resolução daquele problema, daquele conflito. E dentro dessa análise, né, uma coisa que eu gostaria de frisar é que dentro da atuação da Patrulha Maria da Penha, a partir do momento que nós começamos a implementar as ferramentas de justiça restaurativa, foi possível observar que os descumprimentos de medida foram diminuindo, os casos de descumprimento de medida protetiva. Isso porque nós resolvemos, dentro do possível, dar uma maior atenção para o autor dos fatos, no caso, né? Para o homem, para o agressor, para ficar mais claro. E isso trouxe para o agressor também um espaço de fala, onde nós dávamos a ele a oportunidade de esclarecer e também de receber orientação, porque muitas vezes eles não recebem orientação nenhuma e por isso, às vezes, ocorria o descumprimento. Então, o que nós observamos na prática foi que, a partir do momento que essa análise restaurativa, digamos assim, né, essa abordagem restaurativa começou a ser implementada, a gente viu despencar o descumprimento da medida protetiva dentro dos casos acompanhados pela patrulha, que na época em que eu fazia parte, chegavam a aproximadamente 160 mulheres acompanhadas simultaneamente. Então, isso nos fez ver que realmente a justiça restaurativa dentro da segurança pública tem que ter vindo para ficar, porque é uma coisa que, de fato, precisam ser abertas novas turmas de capacitação restaurativa, para que a gente possa vir a melhorar o trabalho que é prestado à sociedade, que, na verdade, é o objetivo diário, né, de todos nós, de encontros como esse, levar um melhor conhecimento, um melhor atendimento para quem precisa. Outra coisa que eu gostaria de mencionar, a importância que teve isso dentro da Brigada Militar, porque Caxias do Sul foi pioneira, né? É pioneira até hoje. Não sei se já foi feita alguma outra capacitação restaurativa dentro da Brigada Militar no estado. Eu acredito que não tive notícias. Então, o 12 BPM foi pioneiro. Acredito que mais turmas virão de formação de policiais militares, e isso só tem a enriquecer o trabalho que é prestado pela instituição. Porque trabalhar o capital humano da nossa instituição é o que, de fato, vai melhorar o serviço que é prestado para o cidadão, o que vai melhorar a qualidade de vida do cidadão no atendimento de ocorrência em trabalhos mais específicos, como a Patrulha Maria da Penha, o PROERD, o policiamento comunitário. Eu acredito que, dentro dessa seara da segurança pública, a justiça restaurativa é uma ferramenta extremamente importante. Outra coisa que eu gostaria de deixar registrado é o quanto esse desconhecimento às vezes afasta, né? Afasta as pessoas de querer saber, porque falo pela minha experiência de faculdade, de formação em direito, tinha-se que a justiça restaurativa iria priorizar o agressor, melhorar, digamos assim, suavizar a punição. Mas, na verdade, não é essa a intenção, né? A justiça restaurativa vem e dá espaço para a vítima, na realidade. Dá espaço de fala para que a vítima possa se sentir incluída em todo o processo. Não necessariamente um processo judicial ou não, mas é o que a gente observa no trabalho policial,
que agora já, a partir do momento que eu saí da Patrulha Maria da Penha, no policiamento ostensivo, a gente observa que dá a oportunidade da vítima explicar qual é a intenção dela, o que ela busca com aquele registro de ocorrência, a orientação correta para ela direcionar a busca por ter seu direito assegurado é bastante importante. E aí eu consegui visualizar, saindo da Patrulha Maria da Penha, aqui no policiamento ostensivo normal, como os colegas da guarda colocaram, é simples aplicar a justiça restaurativa, porque os conflitos estão aí. Só precisamos de melhores ferramentas para lidar com esses conflitos. E isso mostra que na segurança pública já está na hora da justiça restaurativa fazer parte da formação de base do soldado, no caso da Brigada Militar, de outras instituições como trânsito, guarda, porque todas essas instituições lidam diretamente com as pessoas. E a justiça restaurativa vai fortalecer o diálogo, né? Que é a chave para resolver, não vou dar uma estatística, porque talvez ela não exista, mas a esmagadora maioria dos problemas vão se resolver com o diálogo. E eu acredito que a justiça restaurativa vem para potencializar esse diálogo, dar qualidade para ele, para que a gente possa direcionar as pessoas para a resolução dos seus conflitos de forma que, de fato, esses conflitos sejam resolvidos, né? E eu acredito que seja isso que eu tenho para falar. Espero que como esse evento, né, como esse e outros que eu já participei também, que a justiça restaurativa ganhe cada vez mais espaço para que o trabalho que chega ao cidadão seja cada vez mais efetivo. Muito obrigada. Obrigado, Natália. Somou bastante aí a tua fala. E ratificando que a colega da Brigada Militar expôs, dentro da área da segurança pública, a justiça restaurativa, e aqui era um que tinha, né, logo quando comecei a formação aqui na Guarda Municipal, lá em 2014, sou oriundo do Exército, né, 7 anos como sargento temporário do Exército, eu tinha um pré-conceito referente a isso, né, da funcionalidade, né, da efetividade dessas ações. E hoje sou um defensor assíduo aí, foi o primeiro a buscar o apoio da Débora, do Rodolfo, aí, de toda a equipe, né, porque notei com o passar do tempo a importância, não apenas, né, na questão do atendimento ao público externo, mas também na resolução de conflitos internos na instituição, porque todas tanto a área da educação, justiça, segurança pública, tem, né, alguns conflitos de ideias, de pensamento, um colega que não se bica muito com o outro, e aí a justiça restaurativa é uma ferramenta fantástica aqui, né? Inclusive hoje à tarde vou utilizar ela no canil da Guarda Municipal, vou colocar todo mundo lá no círculo, lá vou ser o mediador, né? Porque num grupo onde todo mundo quer remar para frente, quer auxiliar, é normal o conflito de ideias, de pensamento, e nada mais proveitoso a gente reunir, conversar, mediar essas ideias aí e resolver tudo dentro desse círculo, né, e da justiça restaurativa. Os agentes de segurança pública, para ter uma ideia, né, eu brinco muito aqui na Guarda, né, e a Natália deve concordar comigo, que ninguém liga para o 190, para o 153, para convidar a gente para um churrasco, uma festa, né? Quem liga para um número de emergência está muito aflito, é uma situação de alto estresse, né? E o agente de segurança pública ele precisa estar psicologicamente, eu digo até espiritualmente, preparado para receber aquela carga emotiva, aquela carga emocional, e estar centrado para poder agir na resolução dos conflitos, né? E a justiça restaurativa, ela é a arma mais eficaz que o agente de segurança pública pode ter, pois no diálogo, na conversa, nesta mediação, evitamos N situações e muitas vezes evitando de levar essa situação ao nível da esfera da Polícia Civil, posteriormente vai ser direcionada para o Poder Judiciário. Então,
é uma ferramenta aí fantástica para a gente. Em Caxias do Sul, falando em guarda municipal, até agora o telefone 153, nosso telefone de emergência, já tocou 25 mil vezes até o presente momento, é o último dado que eu tenho, né? Foram feitas mais de 3 mil ações preventivas na nossa rede municipal. Isso eu estou falando referente a mediações de conflito, desde do coleguinha que bateu no outro, até o coleguinha que era o aluno que ameaçou uma professora, até o pai ou a mãe que ameaçou uma professora, uma diretora, né, onde a guarda vai. E quando o Diego comenta em 10 atendimentos diários, cada atendimento desse, né, uma mediação, ela não é feita em 10 minutos. São cerca de 2, 3, 4 horas. Às vezes é preciso, numa data posterior, reunir novamente o pessoal. É preciso uma concentração, entender o lado tanto do agressor, da vítima, para poder executar, né, da melhor forma essa mediação. Então, é muito importante essa capacitação dos agentes. A guarda já teve esse olhar, então eu mesmo entrei em 2014 e anteriormente a eu estar fazendo parte do quadro da Guarda Municipal já existia. Então, e o Rettinger aí tem esse olhar aí na questão na nossa qualificação, que a Guarda Municipal é obrigada, o guarda, para manter o seu porte de arma de fogo e estar na rua, ele é obrigado a ter no mínimo 80 horas de capacitação para poder estar prestando trabalho à comunidade. E dentro dessas 80 horas tem, sim, a Justiça Restaurativa, que até agora já atingiu, do nosso efetivo de 150 servidores, já atingiu cerca de 80 servidores. O restante, agora, passado o dezembro, vai continuar até a gente chegar ao número de 100% da nossa instituição. Então, a Guarda Municipal age, sim, na questão da repressão, mas é muito forte, os outros 50% é nessa prevenção, e a Justiça Restaurativa está incluída nela. Eu abro agora, pessoal, a oportunidade, quem tiver perguntas, algum questionamento, alguma dúvida, né? Tanto os meus colegas aqui da Guarda Municipal, a Natália também, representando a Brigada Militar, pode estar esclarecendo aí para os demais participantes do nosso painel. Então, nós temos perguntas aqui do professor João Inácio. Eu posso fazer a pergunta? Claro, senhor João Inácio. Vamos lá. Para quem esse nome não me conhece, né, eu sou professor da UX, junto com as professoras Cláudia e Ana, nós temos uma pesquisa, né, sobre as práticas restaurativas, né, especialmente no âmbito da Central da Infância e da Juventude, que se relaciona mais com as escolas, né, mas também já tivemos levantamentos, pesquisas em relação a todo o programa, né, as centrais, as comissões. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar, né, já que o relato de vocês, tanto da Brigada quanto da Guarda, nós já constatamos, né, com as nossas pesquisas, efetivamente, essa participação, assim, muito, muito importante, né, até como foi comentado, às vezes as crianças brigam na escola e dependendo de como pode chegar a Brigada Militar, a Guarda Municipal, isso pode ter um outro desdobramento, né, e é muito importante. Achei muito, muito interessante o próprio olhar restaurativo dentro das corporações, né, entre os colegas, né. Mas a pergunta que eu faço é em relação à interação entre instituições, né, que seria numa perspectiva interinstitucional, né, a importância que tem também, o potencial que tem, né, desse outro olhar em relação às instituições, como, por exemplo, a Guarda Municipal e as escolas municipais, a Brigada Militar, as escolas estaduais, e entre a própria Guarda e a Brigada, assim, eu gostaria de ouvir de vocês o potencial também que essas interações têm na construção de uma rede de contato. Né? Câmbio, devolvo a palavra para vocês.
Natália, quer falar pela brigada? Acho que tem que abrir o áudio. Oi, desculpa, pessoal, Não está dando para escutar, Natália. Natália. Natália, está escrito no chat? Bom, pessoal, eu vou falando pela guarda, tá? Até o problema ali do áudio ali. Referente a essa interação. Oi, Natália. Tá. Então, pela guarda. Referente, então, à questão dessa integração entre as forças, né, já na parte operacional, né, já tem alguns anos, e a gente, tanto Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, Estadual, Polícia Civil, SUSEP, né, Instituto Geral de Perícia, a gente trabalha em conjunto. Uma, pelo objetivo comum que essas forças têm, né, que é a segurança dos munícipes, a repressão à criminalidade, né, e fator também que gerou bastante essa união, né, hoje acontece que na Guarda a gente, pela demanda que uma cidade de mais de 600 mil habitantes, que é Caxias do Sul, né, e aqui está falando quem é oriundo da região metropolitana de Porto Alegre, e não imaginava esse volume, né, que a gente enfrenta referente à segurança pública em Caxias, tem bastante volume e pouco efetivo. O efetivo está aquém do necessário. Na Brigada é a mesma coisa, na PRF é a mesma coisa. Então, uma das formas de muitas vezes a gente dar uma resposta para a sociedade é essa união de esforços, onde a PRF tem 2, 3 agentes, a Guarda junta mais uns 5, a Brigada, e a gente realiza essas operações na parte operacional. Dentro da parte preventiva, a Guarda tem um programa chamado CUCA, que é o Cuida Caxias. É um programa onde o Gonçalves pode depois explanar um pouco melhor, mas o cerne desse projeto é exatamente isso, né? O agente de segurança pública ir na escola, e isso também já foi feito em escolas do Estado, né? No Senai, Senac, em outras entidades, né? Realizar essas palestras referente ao uso da drogadição, uso de drogas, os efeitos que a droga causa, todo o desgaste no âmbito familiar, a questão da violência escolar, a questão do dano ao patrimônio público. Essas conversas onde leva o agente para dentro do ambiente escolar e com o objetivo não daquele de impor o respeito pela criançada, pelo medo, opa, tá entrando o tio fardado de boina ostensivo, mas puxar a gurizada para enxergar no agente de segurança pública, quer seja um guarda municipal, um policial militar, a Polícia Civil, a figura do delegado Caio também tem o programa do Papo Reto também, que é muito interessante, mas enxergar no agente de segurança pública esse amigo, esse guardião, que num momento de conflito, num momento de problema, assim que aparecer alguém oferecendo alguma coisa estranha para aquela criança, aquele adolescente, buscar nos agentes essa proteção. Ficou, com certeza, essa ideia, João, nessa questão essa aproximação entre as forças com o objetivo do preventivo. Hoje, né, acontece que cada instituição, a Guarda tem a sua maneira de agir, a Brigada tem os seus programas, a Civil também, mas eu, sendo sincero, como diretor da Guarda, ainda não houve essa reunião a fim de tratar de ações preventivas dentro desse olhar, né? E ficou agora lançado aí essa semente aí para a gente colocar em prática aí para o ano que vem. Muito obrigado. Natália, quer expor agora referente à Brigada?
tive um probleminha técnico anteriormente. Bom, em relação a essa junção de forças, né, entre os órgãos da segurança pública aqui em Caxias, eu acredito que na Brigada Militar, falando do ponto de vista restaurativo, esse curso dado em dezembro do ano passado, ele abriu os horizontes, né, da Brigada Militar para o implemento dessas práticas restaurativas. Eu acredito que para fortalecer esse trabalho, nada melhor do que cada vez mais estreitar laços, né, entre os órgãos, não só do ponto de vista de operações e tudo mais, mas até mesmo de apoio, né, para que, de repente, quem sabe, juntando a guarda e a brigada, seja possível aumentar a quantidade de policiais que são formados na justiça restaurativa. Vejo que a guarda está bem à frente da brigada nesse ponto, né? Pelo que o colega falou, os números são muito motivadores da quantidade de guardas municipais que hoje já são capacitados na justiça restaurativa. Dentro da brigada, no 12VPM, acredito que hoje somos 22, é um número ainda pequeno, para as possibilidades que a brigada tem, né? Teria. E eu acredito que nessa parte da formação, né? De ampliar os alcances das práticas restaurativas, eu acredito que, de repente, um convênio entre a Brigada e a Guarda viria a acelerar esse processo. Tanto que, por vocês estarem mais à frente também, nessa questão, né, com uma parte tão grande do efetivo já qualificada, eu acredito que seria bem importante. Bom, Natália, com certeza, e a Guarda Municipal vai fazer está de portas abertas. Inclusive, vou solicitar aí o Tenente Coronel Birajara, Major Carvalho, né, e a própria Débora pode auxiliar, juntamente com o Rodolfo, né, a gente programar agora para o ano que vem essa formação, essa capacitação em conjunto entre as forças. Né, podemos estender aí para os demais órgãos de segurança pública, porque é extremamente importante e vem a somar cada vez mais. Né? Se tantas vezes nos reunimos aí na madrugada, na manhã, para alguma operação, né? Por que não? E com certeza vai somar muito na prática de ações preventivas nessa nossa justiça restaurativa que tanto tem agregando, né? E tratando, né, lá no início, né, quando a gente tem as nossas crianças, essa questão dos problemas que, ao passar do tempo, vai se tornando problema de polícia e problema principalmente do Poder Judiciário depois, quando a gente não tem esse olhar lá no início. Desculpa, não levantei a mão, a gente tem umas perguntas inscritas aqui, mas eu quero fazer um complemento. Um complemento aqui, pedindo licença, um complemento à fala da Natália. Eu acho pertinente, Natália, até tu trazer aquela questão que o Tribunal Militar pediu. Então, respondendo aquilo que tu comentou antes, não temos ainda não é sabido ainda, não temos nenhuma outra turma de policiais militares formados ainda no Rio Grande do Sul. O Tribunal Militar, por meio da Juíza de Santa Maria, está querendo levar, né, os círculos de construção de paz para a solução de questões internas, tá? Sindicâncias, para que sejam resolvidas no âmbito militar e nesse âmbito de humanização das relações, porque aquele soldado, aquele policial militar vai ter a convivência normal no seu dia a dia e vai ter que ter uma relação de respeito, obviamente, né? Para além do processo que vai estar tramitando tendo o seu trâmite normal. Então, nós já fizemos uma visita e conversamos com o novo comando da Brigada de Caxias, e já ficou acertado que teremos novas turmas ano que vem. A guarda aqui já temos, então, esses 80 guardas municipais aqui que participam nessa formação continuada, né, temos hoje 150 guardas, né, Kuma? E a gente percebe, assim, que essa integração é muito importante para essa abordagem, como ambos relatam, né, a guarda, a brigada, a sociedade liga para vocês e quer uma resposta imediata. Só que aquilo que vocês fizeram a fala no início, que o Rettinger trouxe, eles não lembram muitas vezes, nós, enquanto cidadãos, também a gente quer uma devolutiva rápida, quer uma solução
não fui abordado, fui assaltado, me envolvi num acidente de trânsito, algo que valha, e querem aquela solução de imediato, sem saber aquilo tudo que vem aquela bagagem. Muitas vezes o guarda, aquele policial militar passou por uma demanda na vida privada, assim como todos passamos, e a gente não consegue, como diz o próprio Rodolfo, a gente não consegue deixar, eu não consigo deixar uma parte minha do lado de fora da porta do meu trabalho e estar aqui, né, pleno, porque aquilo ali fica martelando na tua cabeça. E eu acho importante essa questão da gente se colocar em círculo para pensar em quem cuida do cuidador, né? E essa reciclagem aqui da guarda, essa formação continuada é importante, e a gente ter conseguido estar pela formação que foi feita lá em dezembro, pelo Delcio e pelo Rodolfo, na Brigada Militar do 12º aqui de Caxias, que é uma inovação, sim, e a gente pensar nisso também, que eu, como trouxe agora, a gente pensar em fazer uma polícia de Caxias, uma polícia integrada, fazer esses movimentos, né? Temos o CUCA, temos as outras ações da Guarda, que são muitas, temos as ações da Brigada, e agora com essa retomada das escolas também, tem muita coisa que vai ser aflorada aí, né? Então, buscando a prevenção e, posteriormente, a solução de conflitos para os casos que se fizerem necessários, né? E temos uma pergunta ali do Dr. Clóvis, temos várias perguntas. Eu vou... Desculpa, eu quis só pontuar, porque é uma ferramenta importante, sim. Nós ainda temos muito estigma perante a justiça restaurativa. O pessoal diz, vocês vão passar a mão em cima do bandido. Só que não é isso que acontece. Então, todos aqui somos conhecedores e acreditamos no que é feito e temos muitos resultados com pesquisa, sim. Então, eu fico muito feliz e quero estender aqui a gratidão, porque vocês que estão lá na linha de frente são propagadores e vocês têm essa coragem de estar levando essas abordagens restaurativas no dia a dia. Isso a gente vê todos os dias. Muito obrigada. Desculpa que eu quebrei o protocolo aqui, tá? A Profiana estava inscrita antes e o Dr. Clóvis também. Vou fechar meu microfone. Gratidão a vocês. Tá bom, Débora. Eu gostaria só a questão das perguntas, Débora. Eu vi que tem algumas perguntas aí que estão na fila. Tu podia fazer só a leitura para nós, por gente? Sim, eu faço. Uhum. Deixa eu ver a ordem aqui. Deixa eu só abrir aqui, tá, pessoal? Doutor Clóvis tinha pergunta. Débora, a minha tu já respondesse. Já respondi, doutor. Eu só gostaria de ouvir da Natália, só da Natália, se ela percebe na Brigada Militar o interesse junto ao comando, né? Digo mais em relação a Porto Alegre, a nível estadual, se ela percebe junto ao comando também uma intenção de estreitar esses laços, de aumentar essa capacitação, né, de promover cursos nesse nível, assim, nível estadual, se ela tem alguma notícia a respeito disso. Na realidade, a minha experiência é bem focada para Caxias do Sul. Eu não tenho nenhum conhecimento de nada a nível de comando, né? A nível estadual. Mas eu acredito que, a partir do momento que o 12 BPM investiu nessa prática, né? Abriu as portas para que fosse feita essa capacitação, eu acredito que o caminho está aberto para que isso seja implementado a nível estadual, até porque é uma ferramenta que vem para somar, né? Que vem para melhorar o trabalho das forças policiais, e eu acredito que, em decorrência disso, não há motivo para ter qualquer tipo de resistência. Acredito que, havendo conversações, vai ser de grande importância que isso seja implementado a nível estadual. Acho que nós vamos ter que acionar o desembargador Leoberto. É isso. Obrigado aí, Natália. Profiana, eu faço as perguntas ou Rodrigo? Tem umas perguntas aqui inscritas. Eu acho que a gente pode, pelo adiantado da hora, vocês viram que essa mesa daria um turno inteiro, né? Já vamos ter que deixar uma próxima marcada, Débora. Eu acho, sim, vamos fazer muitas questões, e eu vou aproveitar e vou fazer minha intervenção muito rápida. Eu só queria parabenizar as duas instituições, tanto a Guarda Municipal quanto a Brigada Militar, e os colegas, os nossos convidados aqui que estão, o Marcelo Gonçalves, a Natália, o Alex, que está fazendo uma brilhante mediação dessa mesa. Parabenizar pela apresentação e parabenizar as instituições no sentido de que
percebe-se pela apresentação de vocês, pela paixão que vocês estão trazendo, que é algo que já está incorporado, né? E que as instituições estão respirando novos ares, né? Então, a gente poder ver essas transformações, poder ver, como disse o Rodolfo, essa troca de lentes, e especialmente na área da segurança pública, que trabalha diretamente com conflito, é muito, muito, muito importante. Eu iria destacar algumas coisas que eu acho bem importantes sobre a questão da saúde mental, sobre a questão do aprender a olhar com mais humanidade, mas acho que realmente a gente vai ter que fazer um outro momento. E queria destacar já para as duas instituições, e tenho certeza que o Prof. João só não falou porque não foi muito rápido, né? Mas o nosso grupo, junto com a Prof. Cláudia, a gente tem o maior interesse em poder estar sistematizando, estar produzindo conhecimento sobre essas experiências. E aí eu fico pensando, e até teve uma pergunta sobre a questão de estatísticas, tanto da Guarda quanto da Brigada Militar, para poder estar medindo esses impactos, né? Que a gente pudesse pensar alguma coisa. Agora, ouvindo vocês, me ocorreu, eu e o professor João acabamos de fazer um boletim na área da saúde com migrantes, mas também deixo aqui o desafio, e para depois nós podermos sentar e conversar, quem sabe a gente poder construir um boletim semestral, um boletim anual, muito em função daquilo que me chamou muita atenção que a Natália trouxe. O desconhecimento, por vezes, afasta as pessoas. E o boletim, quando a gente começa a trazer dados, começa a trazer resultados, começa a trazer indicadores, as pessoas começam a olhar com outros olhos. E aí a gente vai ampliando essa transformação tão linda que vocês apresentaram hoje. Desculpa me alongar, mas é empolgante ouvir vocês. Dá vontade de a gente ficar a toda manhã conversando. E eu acho que, Débora, podemos reunir as perguntas, nós ainda temos 5 minutos, né? E para eles poderem responder. Algumas já foram até respondidas. Muito, muito obrigada pela apresentação de vocês. Foi emocionante. Eu coloquei, até escrevi aqui no chat, a gente pode marcar posteriormente também um webinário, para além dessa questão que o Prof. trouxe também, fazer esse compilado de dados e pesquisas. Eu penso que fazer um webinário da nossa segurança pública enquanto município, né, juntar as forças, aproveitando a ideia do CUMA aqui, a gente sentar, marcar uma reunião e depois trazer para a academia, acho bem importante, porque nossos acadêmicos e a população, no geral, a população caxiense, enfim, muitas vezes não, eu sempre digo assim, mostrar o óbvio. Muitas vezes precisamos mostrar o óbvio que está sendo feito, né? As pessoas gostam muito de bater, de criticar, porque às vezes acontece um caso fortuito aí de alguma abordagem, e isso é, assim, uma proporção desnecessária, porque toda a prevenção, o trabalho paliativo que é feito antes não é divulgado, então a gente pode se unir com esse objetivo. Tem uma pergunta aqui que me chamou a atenção, que é direcionada para a Passamani. Aqui a Ana Paula Flores compartilhou um link respondendo a pergunta do Dr. Clóvis. E tem uma pergunta que eu achei pertinente aqui também, da questão da abordagem, que eu não sei se tu pudesse complementar aí, Passamani, da questão que a percepção do que o agressor, quando vocês explicavam, aquilo que tu até comentou conosco lá em abril, né, e comentou depois para o Tribunal Militar, a visão do agressor quando é explicado que consiste em uma medida protetiva, porque muitas vezes ele recebe a protetiva na casa dele por meio de um oficial de justiça e ele nem sabe como se portar, né? Assim também como a mulher que tem a protetiva, às vezes ela descumpre sem saber que está descumprindo, no momento que ela recebe, que ela aceita uma ligação do agressor, ela já está descumprindo, né? Então, se tu pudesse falar sobre isso, a percepção que vocês tiveram lá no momento de explicar o que é a protetiva, né? Pergunta que está aqui, eu não estou conseguindo voltar nela, mas seria mais ou menos isso. Um inscrito que nos trouxe, deixa eu ver. Jesse Francis. Gostaria de saber se junto ao agressor existe alguma diferença no tratamento
Quando? Isso é uma pergunta, eu complemento a pergunta dele, mas eu gostaria que tu falasse daquela explanação que tu disseste da visão do agressor. Mas a pergunta que de Jesse Francis von Millenhaus, gostaria de saber se junto ao agressor existe alguma diferença no tratamento quando os soldados que atendem esses casos de violência familiar são mulheres. Existe alguma diferença perceptível de comportamento do agressor? Porque vai lá uma soldado e não um homem. São duas questões. Certo. Primeiro, eu vou esclarecer que o trabalho da Patrulha Maria da Penha na Brigada, ele é focado inteiramente para a vítima, em orientar a vítima, assegurar a segurança dela, entre outras coisas. Mas, após esse curso que nós recebemos, né, de facilitador em justiça restaurativa, nós passamos a ter a sensibilidade de perceber que o outro lado, né, o agressor na história também precisava ter uma atenção para que isso viesse a refletir positivamente para a vítima. E foi o que nós passamos a fazer quando começamos também, na medida do possível, né, da adequação da demanda, nós passamos a, se é que eu posso dizer assim, visitar também o agressor, né, entrar em contato com ele, ver se ele tinha interesse em ouvir os esclarecimentos que seriam trazidos por nós da patrulha, esclarecer os termos da medida protetiva, explicar na prática o que isso significa, pois, como a senhora bem mencionou, muitas vezes eles não entendem que a mensagem de texto, que a ligação é descumprimento da medida protetiva, e muitas vezes a gente explicar isso para eles e também ouvir as dúvidas que eles têm em relação aos termos da medida, vinha trazer esclarecimento, né? O conhecimento do que aquilo se trata. Então, a gente conseguiu observar que, a partir do momento que isso passou a ser implementado, a grande maioria dos casos de descumprimento deixaram de acontecer, a partir do momento que eles eram ouvidos e que também nós orientávamos em relação às consequências do descumprimento, aos termos da medida, e esse conhecimento também, esse conhecimento do agressor em relação aos termos da medida e do trabalho da patrulha, fazia com que a vítima também ficasse protegida, né? Na realidade, era um trabalho feito com o agressor, mas que refletia positivamente na vítima, né? Na segurança da vítima. Eu não sei se eu esclareci a pergunta, mas esse é o ponto de vista. E a percepção, a pergunta que o inscrito fez, a percepção de ter uma discriminação, assim, por ser uma soldado, levando essa abordagem, porque até onde eu lembro, vocês eram duplas, né? Era um soldado, um homem e uma mulher, né? Isso, um masculino e eu. Na realidade, que eu lembre, a única vez que eu sofri algum tipo de dificuldade de aceitação, né, da minha fala em serviço, foi... Eu lembro de somente um caso, que inclusive o homem ele não olhava para mim. Eu falava, ele olhava para o meu colega. Eu estava passando as orientações para ele, ele olhava para o meu colega. Mas também foi um caso que, com o tempo, ele entendeu e, inclusive, não descumpriu a medida protetiva, mas foi a única vez, porque a grande maioria das vezes nós somos tratados com respeito, até entendo assim que uma compreensão, porque as pessoas entendem que a gente está fazendo o nosso trabalho, né? Que não é uma coisa pessoal, que eu não estou ali para chamar a atenção de alguém por vontade própria, né? Por ser uma questão pessoal minha, é o meu trabalho, eu preciso fazer, tem que ser feito, tem que ser bem feito. E eu acredito que seja, que eu lembro, foi uma única vez. Nunca aconteceu de forma recorrente. Que bom. Eu acho que, pelo adiantado da hora, a gente tem mais a Ana Paula Flores tem uma pergunta, e daí acho que vamos ter que encerrar esse painel. E eu deixo já um convite a todos para a gente pensar depois, futuramente, logo, um webinário. Não, eu só queria registrar que no ano de 2016, quando nós estávamos no Tribunal de Justiça, o Dr. Leoberto, coordenador do Programa Justiça Restaurativa para o século XXI, eu era assessora dele, e à época foi assinado, porque chegava para ele muitas coisas, assim, delegacias, na brigada, ações que eram pontuais, assim, de justiça restaurativa nos órgãos estaduais. E aí foram reunidos órgãos, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Brigada Militar, SUSEP, e em 2016 foi assinado o protocolo interinstitucional de Justiça Restaurativa do Estado do Rio Grande do Sul.
Depois ele foi renovado nesse link que eu enviei para vocês aí, acho que eram 5 anos a vigência. Ele andou sendo renovado, ou menos 3 anos, não lembro. E ele foi renovado e ele está vigente ainda, né? Então, na verdade, para que serve, né? Há um tempo atrás, um pessoal da SUSEP me contatou com essa mesma situação da fase, a fase também assinou, o governo da RS, na verdade, assinou. Porque a gente está implementando, mas aí troca a chefia e a gente não consegue dar andamento. Então, na verdade, esse documento é um documento que ele pode ser observado pelos órgãos estaduais, pela brigada e pela fase, pela SUSEP, porque ele institui uma política, né, estadual de justiça restaurativa ali, ele tem vários princípios e diretrizes que deve, né, ser para as instituições seguirem como um todo, esse foi o objetivo. Então, depois eu vou localizar o documento, tenho ele salvo em PDF vigente, não sei se vocês conseguem, ele foi publicado no Diário Oficial, então ele é alguma coisa que para quem está dentro, né, desses órgãos, principalmente do sistema de justiça ali e da segurança pública, ele é um bom instrumento, né, para legitimar o que a gente quer fazer. Seria isso. Eu vou passar para a Débora, depois eu passo o documento vigente em PDF. De repente, depois eu disparo por e-mail para vocês, então, né, para tomarem conhecimento. Passo aí para a Prof. Ana, para todo mundo, e eu acho que daqui a pouco a gente pensar naquilo que eu falei antes, né, pensar em algo aqui para a segurança pública de Caxias, envolver todos os segmentos e mantenedoras também. São 11h04, esse painel acho que daria uma manhã inteira essa mesa, né? Tem tanta coisa boa para contar. Tem bastante assunto. Pessoal, então, Débora, passamos para as considerações finais, se alguém quiser fazer uso da palavra. Vamos passar para as considerações finais, sim. Algum dos integrantes do painel gostaria de fazer as suas considerações finais? Eu vou deixar por último, vai ficar eu e a Natália para a gente fazer o fechamento. E aí, quem quiser fazer as suas considerações finais, aí está aberto. Certo, então. Eu quero agradecer pela excelente explanação dos senhores e da senhora Natália e pelo apoio também da Débora. Agradecer a coordenação do evento. Sem vocês não teria como nós fazermos essa semana. E desejo a todos um excelente dia. Aguardamos vocês na sequência. Agora às 11h nós temos um painel sobre experiência de servidores como facilitadores, com os seguintes convidados: senhora Daniela Reis, senhor Gemerson da Costa Hoffmann e senhora Celisa Duarte Ferreira. Ok. Alguém mais? Natália, quer fazer a sua consideração? Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez, de vir falar de um tema que é tão importante e que eu acredito muito que ainda tem frutos extremamente importantes a serem colhidos em relação à justiça restaurativa. Eu encerro a minha participação com energias renovadas, que seja possível que na Brigada Militar e em todos os órgãos de segurança pública sejam implementados, eu diria com mais pressa, as questões atinentes à justiça restaurativa, com mais pressa e efetividade, para que a gente possa ver os resultados, né? Deixar de ser tão incomum falar em justiça restaurativa, deixar de ser tão incomum que essas ferramentas sejam implementadas no meio da segurança pública. Muito obrigada. Obrigado, Natália. Passo a palavra para o Gonçalves fazer as suas considerações finais. Quero agradecer a todos, normalmente o comando e a oportunidade, em nome da Débora, e agradecer, acho que é muito plausível tudo isso que a gente está buscando, é uma busca diária de entendimento, até para finalizar, sobre a Ana Maria comentou sobre uma régua, como nós poderíamos medir esse tipo, qual é o retorno que está tendo isso? Nós, na segurança pública, diariamente a gente consegue medir, porque quando você vai numa escola, e aquela escola não é mais chamada para aquele tipo de ação, é uma régua, a gente consegue medir que aquilo ali está dando retorno naquele local. Nas ocorrências diárias é um pouquinho mais difícil.
de tu medir isso, tá? Eu sempre coloco, um pouco mais difícil tu, mas porque normalmente quando as ocorrências e a violência mudam para o local, a gente desloca viaturas e guarnições para combater aquele local. Essa é a parte ostensiva do trabalho. Mas a parte preventiva, como é que você faz para medir isso? É um pouco mais complicado. Mas nós, na Guarda Municipal, o setor do CAP, juntamente com os outros setores, a gente consegue medir isso bem fácil. Parou de chamar tal escola, a gente consegue, bom, está dando retorno àquilo que nós estamos fazendo. No mais, muito obrigado, Débora, aos demais integrantes, pela essa grande oportunidade. Estamos aqui de braços abertos. O que precisar da Guarda Municipal, estamos à disposição. Muito obrigado. Então, poder agradecer a oportunidade de trocar experiências, ouvir a experiência de todos que estão presentes no nosso evento e deixar as portas da nossa instituição abertas. Então, muitas vezes tem a curiosidade, mas o que a Guarda faz, o que a Brigada faz, que venham, nos ligue, venham conhecer a nossa experiência, conversar com o nosso diretor, vai ser muito positivo para todos. Obrigado. Certeza, Redger. Doutor Clóvis, doutora Ana, doutor João Inácio, alguma consideração final? Eu só gostaria de dizer que eu, como juiz há 30 e tantos anos, são quase 32, a gente sempre trabalha em conjunto com a polícia, com a brigada, com o Ministério Público, com a OAB, então todo mundo tem um objetivo comum, que é de atender a sociedade, de fazer o melhor que a gente possa fazer, especialmente nessa questão da esfera criminal. Eu fui juiz criminal aqui muito tempo, tive jurisdição de presídio por 8 anos. No último plantão que eu fiz aqui, eu fiquei até às 3 horas da manhã, Estava despachando lá a respeito, era um problema de um sequestro que houve aqui. Então, e todo mundo trabalha em conjunto, E engraçado que, e aos olhos, às vezes, da imprensa, parece que isso vende uma imagem de que, que nós trabalhamos uns contra os outros, a polícia prende, o juiz solta. Então, fica aquele negócio ruim, assim, Parece que a imagem que nós passamos, ela é algo assim negativo, de desserviço, que a gente presta um desserviço, quando na verdade todo mundo atua em conjunto, com um objetivo só, que é ao fim e ao cabo fazer justiça, que não é só prender, não é só botar na cadeia, não é só deixar lá sem dar atenção nem para a vítima, nem para réu e empregar um sistema aí que a gente sabe que está à beira da falência já há séculos, Então acho que a ideia é sempre a gente melhorando, e a justiça restaurativa tem um papel importantíssimo nisso tudo aí. Isso aí, parabéns a vocês aí pela percepção dessas questões todas e a forma como vocês vêm conduzindo isso, tanto na Guarda como na Brigada Militar. Só tenho elogios a fazer a vocês aí. Obrigado. Doutora Ana. Quero agradecer a todos também, deixar aqui só falar um minutinho. Muito feliz, muito, assim, é um desafio fazer dessa forma virtual, já desde 15 de julho do ano passado, sou mediadora judicial fazendo audiências de forma virtual, só que audiências são uma quantidade bem menor de pessoas envolvidas e partes, E agora, com essa fala do Dr. Clóvis, eu fiquei pensando, o que são esses agentes da segurança? São os que seguem lá o nosso Código Penal, Nosso velho Código Penal, que a gente tem tanta coisa engessada, e a gente utilizando a justiça restaurativa, quebrando os paradigmas, trocando as lentes, e lembrando que somos humanos, que conseguimos fazer um trabalho com respeito ao outro, e conosco, enquanto pessoas, lembrar que somos pessoas, isso é muito importante. Eu deixo aqui a gratidão a todos vocês, muito feliz por ter esse momento, e reforço, sim, o convite para pensarmos novamente um novo momento, com um tempo maior, para trazer uma explanação maior, e com números e quantidades, e mostrar para a comunidade o que realmente está sendo feito aqui. Muito obrigada, e estão todos convidados a continuarem depois, que o link é o mesmo, A gente vai ter depois aqui a experiência dos servidores. Gratidão a todos. Obrigado. Doutora Ana, alguma fala para finalizar? Só muito rapidamente agradecer e dizer que são momentos como esses, em tempos tão duros que estamos vivendo, que nos enche de esperança, Esperança do verbo esperançar. E fiquei muito, muito feliz. Vocês trouxeram experiências excelentes e que nós temos que discutir e divulgar mais, levar
para a comunidade, para a sociedade, essas discussões feitas. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana. Doutor João Inácio. Vamos lá, vamos em frente, vamos seguindo. Sim. Parabéns. Então, pessoal, encerrando, então, a participação da Guarda Municipal, encerrando o nosso painel, que foi muito proveitoso, uma troca de ideias, uma troca de experiências fantásticas, que só veio a contribuir. Quero expressar que está no DNA da Guarda Municipal de Caxias do Sul as ações preventivas, toda a questão da justiça restaurativa, ela faz parte do nosso cotidiano. Não vamos parar na capacitação de agentes, de facilitadores, vamos continuar, sim, com as questões na área preventiva, pois acreditamos, né, o Gonçalves hoje está à frente do nosso Centro de Ações Preventivas, e quando eu falo do Centro de Ações Preventivas, que o símbolo está lá, a águia, e essa simbologia que nós temos dentro da Guarda Municipal, por trás tem a banda Vanguarda, que ontem alguns dos senhores já tiveram oportunidade, né, de presenciar nossa banda. Essa banda já tocou em escolas, essa banda já tocou em asilos, né? O Frei Jaime Bétega já mencionou em algumas situações para a gente difundir essa banda em locais onde a gente tem um pessoal, o público vulnerável, aquele pessoal que precisa de uma alegria na sua vida, né? E essa banda, pessoal, a questão que vocês passaram às vezes da brigada, né, que depende das gestões de Estado, mas nós, guardas municipais, temos também as prioridades de município. Então, nunca parou a capacitação referente à justiça restaurativa, mas tivemos maior e menores prioridades, né, referente a esse fato, a essa área de atuação da guarda. Dependemos de quem está na gestão, né? E aqui está falando alguém que eu voto em Nova Petrópolis, que é onde eu moro, não tenho afiliação nenhuma com ninguém. Meu partido é a Guarda Municipal. Mas acredito bastante, inclusive o pessoal da banda, por diversas vezes, tiveram que adquirir equipamentos particulares, né, para fazer a coisa acontecer, porque o que nos une aqui, todos que estão nesse painel, somos apaixonados pela nossa profissão, que é essa situação do bem comum, da mediação, de acreditar que as coisas podem ser resolvidas com o diálogo, com a conversa, e não deixando a coisa partir para uma agressão, para uma situação de maior vulto, né? Temos um projeto que o ano que vem quero colocar em prática, né? São projetos que a gente depende, se eu for cruzar os braços, esperar a licitação, não vai acontecer, eu vou me aposentar e não acontece. A gente quer colocar o próximo ano, e aí, não sei se a Natália ainda está acompanhando, mas eu quero aproximar com a brigada, eu quero botar em prática o projeto da Guarda Mirim, né? Pode ser unido com outros órgãos. Basicamente, para vocês, seria cerca de 20 a 30 crianças numa comunidade carente, que receberiam um uniforme, Guarda Mirim. A gente aqui na Guarda, até o delegado Paulo, pô, mas a Guarda tem tudo. A gente tem psicólogo de formação, aqui está um professor de história, né? Temos instrutor de música, de informática, então a gente tem uma ideia de várias oficinas para trazermos essas crianças em vulnerabilidade, para a gente puxar essa criançada para junto das forças de segurança pública, né? Isso tudo demanda, né, dele conseguir um patrocínio para lanche, um patrocínio para um abrigo, com o logo certas questões a gente vai conseguir esse patrocínio para colocar em prática e botar essa criançada junto com a gente, porque se a segurança pública, o Estado não cuidar, o traficante vai cuidar, pode ter certeza. E aí vai gerar mais trabalho para todos nós lá na frente. Então, agradeço mais uma vez, muito obrigado a todos e um bom dia de trabalho a todos. Fiquem com Deus. Gratidão.